Todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês viram aí a abertura das Olimpíadas, quem não viu, né? Eu vou ver agora tudo na íntegra. Eu vi só algumas coisas, alguns vídeos, partes, mas eu vi que tem muitos sinais, muitos recados grandes para a humanidade. A matéria desse bloguista aqui, né? Que é isso, né? Esse sujeito aqui, ele escreveu isso aqui no Globo, né? Abre aspas, com Deus não se brinca, fecha aspas. Bolsonaristas criticam a abertura da Olimpíada por a releitura da Última Ceia. Referência ao famoso quadro de Da Vinci com drag queens foi o alvo de reclamações de aliados do ex-presidente. Claro, eu não vou mostrar aqui, mas eu queria falar com vocês, né? Na capa chamada do vídeo vai estar a foto para vocês verem. E interessante, né? De novo, para que vocês entendam, eles atacaram a Bíblia, a fé cristã, o Messias, porque a elite desse mundo, a que governa a terra, é a mesma, aquela que quando Yeshua esteve aqui, ele chamou de raça de víboras, filhos do Nahash, filhos do diabo. É isso que eles são. É uma linhagem imunda, é uma linhagem maldita, uma linhagem maligna. Filhos de Satã, uma linhagem que nunca se arrepende, jamais se arrependerão. Eles são do maligno, eles têm o sangue do maligno correndo nas veias. Então, para que vocês entendam de uma vez por todas, é por isso que é todo esse ódio à fé cristã. Eles atacam de todas as formas a fé cristã, custe o que custar. Só que nós lembremos que de Deus não se zomba, né? E ele vai fazer os homens pagar caríssimo por causa dessa brincadeira, que é Yeshua, ele fez, né, na última ceia, que foi Pessach, foi em Pessach, tá? Yeshua, ele não criou uma ceia, ele participou do Pessach e ele se colocou para os discípulos como o cordeiro. Por isso que ele pegou da matzá, do pão sem fermento, e falou: olha, esse é o meu corpo. Ele estava fazendo referência ao Pessach, ao corpo é ele é o cordeiro. Olha, vocês vão comer esse matzá e lembrar que eu sou o cordeiro que fui sacrificado por amor de vocês, para a salvação de vocês. Ele toma do vinho, né? E ele diz: este é o meu sangue, ou seja, fazendo referência ao sangue do cordeiro que foi derramado e passado nos umbrais das portas para poupar os primogênitos de Israel quando o anjo passasse a noite na terra do Egito. Ele é aquele que é o sacrifício para a remissão dos nossos pecados e é o sangue que restaura, é o sangue derramado para nos libertar da morte. Este é Yeshua, Jesus. E aí essa linhagem demoníaca que está aí no poder das nações, inclusive na França, né, o filho dele está lá presidindo a França, aquele sujeito asqueroso, ceboso, e aí eles permitem toda essa loucura. É interessante, eles não são homens o suficiente, não é que eles não são homens, né? Se eles quisessem causar um caos no mundo, eles causariam, eles não estão nem aí com vida humana. Mas eles não atacam Maomé, o Islã, o hinduísmo. Por quê? Porque são fés que agregam a eles, né? São deuses que eles cultuam, que eles reverenciam e que não atinge o sistema de fato. Aprendam isso, irmãos, de uma vez por todas. O sistema, ele só se fere com as ovelhas. O problema do sistema não são os bodes, são as ovelhas. Ovelha é um perigo para o sistema, porque nós só nos curvamos e ouvimos a voz do pastor. E nós só temos um pastor. Nós só reconhecemos um pastor, um líder. E ele disse que o reino dele não é desse mundo. Então nós vemos uma apresentação grotesca, machucando e ferindo o maior de todos os mandamentos que o Eterno deu para a humanidade, para os seus filhos, que é o seu Dat Mashiach, que é o Pessach, o maior de todos os mandamentos, a maior das festas, né? Não é o maior de todos os mandamentos, é a maior de todas as festas. O maior mandamento é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Aí todo o teu coração, toda a tua mente, todo o teu poder, né? Todo o teu entendimento. Entendimento, e foi Yeshua que agregou isso no Shema. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim está resumida toda a lei. Mas a maior de todas as festas, a principal, e que vai se cumprir em breve, plenamente diante dos nossos olhos, como aconteceu no Egito, é o Pêssar. E Yeshua estava se pondo, ele, naquela última ceia, ele é o Cordeiro. E eles zombaram disso hoje. Eles zombaram disso hoje, assim, para o mundo inteiro. Eles pisaram no Messias, eles pisaram na fé cristã, porque para eles a última barreira para que eles implementem no mundo uma verdadeira Babilônia, que é o sonho deles, o sistema do maligno do anti-Messias vai ser um sistema babilônico, onde a religião deles será um paganismo cruel e brutal, e onde esse homem vai requerer adoração para si, num sistema tenebroso, porque é assim que o Eterno chama a terra, não é? Uma grande Bavel, uma grande Babilônia. E aí, nós estamos vendo a terra inteira ser consumida pelo paganismo, com ideologias das deusas e dos deuses do passado, mas eles acreditam que isso é política social, que é revisionismo histórico, que se trata só de justiça social e etc e tal. Não, são paganismos, é as mesmas doutrinas das entidades do passado, eles estão implementando hoje por meio da política, da ciência tão adorada, tá bom? E de suas novas religiões. Esses homens que estão no poder, eles têm uma fé, tá bom? E para eles, para a nova ordem que eles estão estabelecendo no mundo, o cristianismo não tem lugar. Aprendam isso, irmãos. O cristianismo não tem lugar na nova ordem internacional. É por isso que nossa fé é tão atacada de forma tão frontal, tão brutal como está sendo. Porque o que foi feito hoje foi uma coisa horrenda. Mas uma coisa eu aviso vocês, o mundo vai pagar por conta disso. Aqueles que apoiam isso. E eu quero acrescentar, né, nesse meu desabafo aqui com vocês, mas recheado da verdade, tá bom? O que está sendo dito aqui é uma verdade. Não é que, olha só, eles aqui, as pessoas estão criticando isso. E é claro, o Bolsonaro criticou, o Flávio Bolsonaro criticou essa coisa, o Nicolas Ferreira, vários deputados bolsonaristas, porque eles são mais alinhados aos cristãos no Brasil, à parte conservadora. Mas não foram só eles, e não é só bolsonarista que criticou aquilo. Muita gente viu aquilo como um absurdo. Para que afrontar? Irmãos, entenda, a afronta ao cristianismo, eles precisam derrubar o cristianismo. Lembra do que está descrito pelo profeta Daniel e em Apocalipse, que este homem que vai se levantar, ele fará guerra aos santos e os vencerá. Então, infelizmente, nós vamos passar por um período terrível. Ele vai fazer guerra contra os santos do Eterno e ele vai vencer os santos do Eterno por um tempo, Mas depois deste tempo, o Senhor descerá dos céus, o nosso mesmo Senhor, o Mashiach, ele retornará nos céus com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta do Eterno. E aí está descrito que os mortos no Messias ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, nos encontraremos e estaremos com ele para sempre nos ares. Nós lembremos que enquanto eles cultuam seus deuses, só o nosso Deus abriu o mar para o seu povo passar. Eles cultuam deuses de tudo que é jeito, o Deus das águas, o Deus da morte, o Deus do ar, o Deus do não sei o que, e daquilo. Mas somente o Deus da Bíblia, só o Eterno e o seu Filho Yeshua HaMashiach, só eles podem abrir o mar, dar água da rocha para matar a sede do sedento, pode trazer pão e carne do céu para os famintos. Só ele ressuscita dos mortos, só ele, nenhum outro mais faz isso. Então, eles sabem que a hora deles está chegando. E aquilo que foi feito no Egito no passado vai se repetir na história, só que agora vai ser em escala mundial. Deus vai voltar a humilhar
todos os deuses novamente, como está descrito pelo profeta Isaías, capítulo 21, verso 24, não é? Se eu não me engano. E está descrito lá assim, exatamente o texto que o Eterno fala. E será que naqueles dias eu castigarei os deuses em cima no céu e os reis da terra em cima na terra? Ou seja, ele vai pegar as entidades que estão lá em cima e os reis, eles vão unir tudo aqui na grande batalha, porque nós vamos ter uma guerra final. Para quem assistiu o último, né, Vingadores da Marvel, que teve uma guerra entre os Thanos, né? Todos os deuses que estavam no abismo subiram, eles abriram com os cubos, né, os 3 cubos lá, eles conseguiram abrir o espaço e o tempo, eles trouxeram o Thanos retorna do abismo, e todos os heróis do passado retornam, que estavam no abismo, que estavam mortos, eles retornam para lutar contra o Thanos. Ali eles usam Thanos, que é da mitologia nórdica, mas a alusão que eles queriam fazer era o próprio Criador, a Deus, que os deuses e os homens, a humanidade, se unirão para a batalha final contra Deus e os seus no fim. Porque tudo se trata disso. A DC fala disso, a Marvel e todos os heróis, Hollywood, os livros históricos, e vocês precisam entender que nós estamos caminhando para Gog e Magog. E Gog e Magog não vai acontecer agora. Gog e Magog é a última batalha, é a última antes do reino do Messias. Que vai ser uma batalha entre todos os do mal contra todos os do bem. Por isso que no 19, no 20, né, de Apocalipse, é dito que é visto um cavaleiro nos céus. Yeshua, né, sentado num cavalo branco, vindo nas nuvens do céu, e junto com eles milhares de seus santos, e todos montados em cavalos brancos também. Porque viremos junto com ele, se o Senhor nos permitir, é claro, estarmos naquele grande dia em nome de Yeshua, nós viremos com ele para a batalha. Aqueles que o sistema babilônico matou, como está escrito lá em Apocalipse 18 e 19, porque a prostituta que é essa Babilônia derramou o sangue dos santos e dos profetas, e o Senhor diz que o Senhor vai se vingar dela por conta disso, e vai vir junto com esses que foram mortos por ela, porque eles serão ressuscitados para a batalha final. E vai ser para vencer, e a nossa vitória será completa, porque o que foi feito hoje, não é? Causa uma indignação na gente muito grande, porque a forma que eles estão zombando e atacando a nossa fé é brutal, é cruel. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ter pouquíssimas visualizações, mas não me importa. Mas que fique registrado aqui para vocês que acompanham o canal, que esse dia de hoje, tá? Não é profecia não, porque eu não sou profeta. Mas o que eles fizeram hoje, afrontando e confrontando frontalmente, de forma horrenda e perversa, a fé cristã e a maior de todas as festas bíblicas, que é o Pêssar, e o significado que ela representa para o Eterno e para nós, o seu povo, eles vão pagar caro. E não vai demorar para a humanidade pagar pelo que estão fazendo. Por aqueles que se associam a isso, para aqueles que apoiam isso, e para aqueles que votaram nessa raça maligna, esses filhos do diabo que fizeram isso. Tá bom? Que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês. Deixo aqui esse vídeo. E esse foi mais como um desabafo mesmo para falar dessa coisa horrenda que foi feita hoje, não é? Mas a hora deles vai chegar. Eu vou falar mais em breve e mostrando as escrituras, né? Mas aprendam isso. No nome de Yeshua, se fortaleçam a vossa fé, porque é o que Yeshua disse. Yeshua nunca pregou para líderes de Israel. Nunca. Vocês nunca viram Yeshua pregando para um líder de Israel para ele se arrepender, ensinando as escrituras para ele. Não, era só raça de víbora. João Batista, antes do Messias, o que João Batista falava? Ô raça de víboras, que na verdade a tradução no aramaico, né? É no aramaico, não é bem raça de víboras, irmãos. O hebraico, o que estava escrito era filhos, né? Ben Nehashim, eram filhos do Nahash, que é aquele ser que enganou Eva no Éden. E não é que é modo de falar, eles são filhos literais daquele ser. Por que Yeshua fala nas escrituras deles? Olha, vocês são os mesmos, tá? Vocês e os seus pais. Vocês tiraram a vida de Abel, desde Abel
até o Zacarias, que foi eliminado no altar dentro do templo, está clamando: esse sangue será vingado. Ou seja, quem foi que matou Abel, irmãos? Foi Caim. Então era a mesma linhagem. Os líderes, os sacerdotes de Israel na época que Yeshua estava aqui, eram linhagem de Caim. Era a linhagem do maligno. Por isso que ele confrontava eles. O ódio entre eles era natural. E Yeshua tratava eles daquele jeito. E aí, João Batista falou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Como assim? O que significa fugir da ira vindoura? Porque essa raça maligna achava que só porque eles se casaram com judeus, que é a linhagem pura e santa, e tiveram filhos judeus, porque eles misturaram a raça maligna com o sangue judeu, eles acham que agora eles têm acesso ao reino dos céus, que eles conseguiriam então tomar o reino, tomar Israel, que esses são os famosos areias do mar, né? As areias da terra. Eles nunca vão estar no mar. E nem são estrelas do céu, porque o povo do Eterno são as estrelas do céu, eles são do cima. Agora essa linhagem são as areias do mar. Eles têm o sangue judeu, mas eles são da terra. Eles são daqui e serão destruídos e aniquilados aqui mesmo. Entende isso? E aí eles estão dizendo isso, e eles falam: somos filhos de Abraão. E aí, não é? João é enfático. Vocês se dizem filhos de Abraão, mas eu digo a vocês que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, essas pedras podem ser filhos de Abraão, mais puros do que vocês. Está confrontando diretamente o orgulho deles, que era de ter o sangue judeu, mas eles sabiam que eles não são puros, judeus puros, né? E é isso que está sendo feito hoje. É essa mesma linhagem que governa todas as nações, toda a terra hoje. E elas estão confrontando o Cordeiro. Porque, como está em Apocalipse 17, que os 10 reis e a besta, eles farão guerra contra o Cordeiro. Eles têm um pensamento: é entregar o poder à besta, e eles juntos vão fazer guerra ao Cordeiro. Não é guerra contra a humanidade, não é guerra contra um país em específico, não é guerra contra o cristianismo. A guerra deles é contra o Cordeiro. O problema deles é contra Mashiach Yeshua, Jesus Cristo. E está escrito: mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E com ele, junto, os chamados, os eleitos e fiéis também vencerão com ele. Amém? Em nome de Yeshua, que nós estejamos lá naquele grande dia. Deixa essa palavra de ânimo para vocês, esse desabafo, mas esse ânimo para vocês, porque a nossa vitória será completa. Forte abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Yeshua.